da moral, a gente entra no erro com muita facilidade. Então, essas pessoas que têm uma inteligência, quer dizer, já conquistou isso, né? Diga-se de passagem, que é uma conquista do espírito. Então, ele atingiu esse patamar, mas se ele não tiver junto a isso, aí a gente reporta o aspecto anterior, evangelização, conhecimento de moralidade, ele fica usando essa inteligência em proveito próprio, interesse pessoal. E aí é que ele erra. Aí a gente tem aquela questão 895, que é a forma mais típica de se observar a imperfeição, é pelo interesse pessoal. E o Daniel tinha essa característica, muito inteligente. Como ele era muito inteligente, mas tinha toda a ausência da moralidade, ele, com essa inteligência, ele pode abrir e, nesse momento, pelo amor, ele conhecer também os seus erros e as suas faltas e aí avançar, que é o propósito de toda a nossa encarnação, é avançar. Se já tem inteligência, um passo a mais é a moralidade. É o que a gente espera da gente mesmo, nós, encarnados aqui nesse planeta ainda, imperfeitos, que temos muito avanço intelectual, cada vez mais, quando a gente fala aí dessa tecnologia, a gente vivencia isso com muita propriedade, só que a moralidade ainda está um passo atrás. E aí, se a gente não tiver essa moralidade, a gente vê esse mundo de prova e expiação com tanta dor, com tanto sofrimento, porque é consequência, sofrimento moral é consequência da imperfeição. Continua, Helena. Aí convidaram ele à fé raciocinada, né, Sueli? Não ouvi, Amália. Repete. Convidaram ele à fé raciocinada. Não é a fé raciocinada, que é o que é, né? Acordar para a moralidade. E para o sentimento, né, Amália? E para o sentimento, quer dizer, é mais do que a moralidade, é o sentimento do amor que movimentou essa intelectualidade que já era existente. E em cada um de nós é o que acontece também. A gente já tem, alcançou, né? Galgou, então a gente tem inteligência. A gente precisa dar esse passo. Na fraqueza dele, ele se prendia à força da Elvira e à força do Júlio César. Tanto que ele vai lá pedir ajuda, porque era a fé cega. Não é uma fé raciocinada. Aí a Mária está tocando num assunto que é muito interessante, que é aquela fase... Tem duas vertentes interessantes para a gente refletir. Primeiro, aquela mensagem de Lázaro, que no início é o instinto, né? E depois pode passar. A lei de amor. A lei de amor, exatamente, lá na questão da lei do amor. Então, ele deixa bem claro essa evolução. Então, a gente vê bem na humanidade. Poxa, como pode ter tanta tecnologia, a coisa avançando cada vez mais, você vê. A gente se conecta agora com o mundo todo instantaneamente. Você vê agora a gente aqui, né? Falando ao vivo e a cores, né? Que foi preconizado por João lá no Apocalipse, né? Os povos do sul ouvirão e verão os povos do norte, e, no entanto, a gente ainda matamos uns aos outros, a gente ainda tem a questão de alguns países legalizado o assassinato do inocente, que é através do aborto. E outras coisas. Sabe, Helena, eu, antes de me tornar espírita, eu ainda estava morando em Mato Grosso, era jovem, bem jovem. Uma coisa que me impressionou, e depois eu vim entender na doutrina espírita, uma família que eu conheci, era um professor, e a esposa dele era costureira, muito boa, uma pessoa muito boa, muito amiga da minha irmã, sabe? E ele era um professor que tinha 4 diplomas de professor. Então, uma criatura assim, né, de um conhecimento muito grande, né? Era assim. E aí eu observei o que ele era. Ele batia na esposa, ele batia nos filhos, ele era mau com a família dele, sabe? E aquilo ali me batia, meu Deus, uma pessoa que tem tanto conhecimento, que estuda
tanto, sabe? Que não encaixava. Meu Deus, como que essa criatura, né, com tanto conhecimento, ia tão mal com a família dele, né? Então, eu vou entender isso na doutrina espírita, graças a Deus. É justamente essa mensagem da Lei do Amor, do capítulo 11, item 8. É a mensagem de lá, onde ele diz, ó, o sentimento, aí é o sentimento, ele tinha inteligência, mas, olha, os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado. Na sua origem, o homem tem instintos. Instinto de vivência, instinto de poder. Tem instinto. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. Mas ainda não é tudo. O sentimento é o ponto mais elevado para chegar ao amor. É o ponto mais delicado do sentimento, é o amor, o ponto mais delicado. Quer dizer, o auge é justamente esse, o convite que a Nora está fazendo nos frequentadores de casa espírita. Esse convite não é para um grupo que não seja frequentador de casa espírita, ainda é muito mais sério do que a gente possa imaginar, não é um convite para aquele que ainda não está nesse passo aqui, ó, que se você for do outro que tem inteligência, não é para quem tem inteligência, é para quem já tem sentimento e já tem que refinar esse sentimento. Aí eu vou pedir a Ruth para ela... falar, Helena, só para não fugir da ideia, nós tivemos um culto no lar que estudou essa lição. Aí o doutor Erma veio, assim, porque a questão era assim, né? Um grupo espírita estudioso, né? E dizendo, eu ainda estou no instinto, não sei o quê, aquela história, estou na sensação, né? Então, eu acho assim que a gente se diminui muito quando a gente põe isso. Aí a doutora Erma veio, né, na comunicação, aí disse, todos vocês já sabem amar, vocês precisam burilar esse sentimento. Olha só, fechou com chave de ouro. Então, é o que a gente precisa entender, e até para a gente se valorizar. Todos vocês já sabem amar. Agora, vocês precisam burilar esse sentimento, né? Que é a gente trazer o cunho moral mesmo, né? O verdadeiro amor, verdadeiro sentimento pelo outro, verdadeira amizade. Tudo isso faz parte do verdadeiro amor. Fidelidade. Não, e a gente vê que isso não tem nada a ver com talentos, habilidade e até cognitiva. Não sei se eu já falei aqui, um poeta brasileiro e compositor muito brilhante, que até o Caetano Veloso, a gente está num grupo aqui que não tem problema falar. Ele estava num desses programas de televisão, aí estava se desenvolvendo questões da humanidade, né? Postura dos homens perante a civilização. Ele falou, eu não concordo com determinadas coisas da civilização, porque o animal só trabalha 10% do seu tempo. Por que o homem tem que trabalhar tanto? Quer dizer, fazendo exaltação à preguiça, né? Saindo da lei do trabalho. E outra coisa que falou que eu fiquei impressionada. Aí a gente vê como tem diferença. Ele falou assim, você vê também nos animais, entre o grupo dos animais, eles têm relação sexual. Quer dizer, se comparando ao animal, tirando do homem a questão da vida responsabilidade da razão. Exatamente. Então, tem coisas que tem coisa não. Para a humanidade progredir, só com a doutrina espírita, por causa desses conceitos que não tem fora da doutrina espírita. Aí, Ruth... Você está pensando no que você está falando? Você está raciocinando no que você está falando? De acordo com a lei da natureza, com a lei de Deus? Não, exatamente. Ali, na hora, não teve ninguém que conseguisse ter um discurso, e a gente vai ver aqui mais à frente, porque eu vou acelerar, vai ver que a gente precisa aprender a ter argumentação, mas não adianta a argumentação do mundo. Tu pode trazer os filósofos, por exemplo, na área da educação. Uma pessoa que pediu para eu fazer um estudo na escola. Eu falei, olha só, eu acho que não vai caber
Primeiro, que os pedagogos do mundo são materialistas, porque ela viu uma palestra que eu fiz, aquele estudo do Kardec em relação à questão 685 sobre a educação, e ele tinha falado de Pestalozzi, do Kardec enquanto educador. Eu falei, mas não vai se adequar, vou te dizer por quê. O pessoal, o pedagogo e os professores, o teórico deles são materialistas. Então, é tudo materialista. Será que é isso que você está precisando? Será que é isso? Está precisando, mas será que é isso que você quer que atinja? Se você falar para mim, é isso que quer que atinja, beleza. A gente faz um estudo e leva, mas sabendo que vai ter que estar falando de doutrina espírita, porque não tem nenhum desses teólogos da área pedagógica, tirando Pestalozzi, tirando Kardec, né, que fale da alma enquanto imortalidade, para a educação. Eu vou pedir a Ruth, para a gente avançar, para ela pegar essa parte assim. Enquanto a casa espírita, que a gente já sabe aqui o que aconteceu com Daniel, por enquanto, pelo menos. Aí diz, enquanto a casa espírita internamente desenvolvia organização. Segue para a gente, Ruth. Então, enquanto a casa espírita internamente desenvolvia organização e esperança, Júlio César gritava ao exterior estas palavras: avante, comparsas, Antônio, apareça. O obsessor-mor chamava pelo mentor da instituição, desejava um confronto. Antônio esbravejava o fanático: eu o desafio. Por sua culpa, estou prestes a perder todos os meus títulos de organização em que sirvo. Maldito seja por 1000 anos. Estamos prontos, vamos arrombar as portas fluídicas, estourar as barreiras protetoras, banindo-os daqui. Trabalhemos em nome das hostes infernais, das forças das trevas. O momento é nosso. Avante, camaradas. Antônio, representante espiritual daquele agrupamento cristão, permanecia imperturbável e em profunda oração, quando o exército de Júlio César, trazendo nas mãos armas pontiagudas a fim de impressionar, avançavam contra os emissários do bem. Antes de atingi-los, subitamente, atendendo às rogativas de Antônio, uma entidade sublime se fez visível. Para aí, Ruth, para aí. Olha, aqui... Bom, isso aqui a gente pega uma coisa muito interessante, né? Porque quando a treva vem atacando, mas a gente tem que ver as mini-trevas que atacam a gente, né? Porque aqui é uma grande avanço em cima de uma casa espírita, mas nós diariamente temos isso. Alguém tentando nos atacar, alguma coisa tentando nos tirar do prumo da nossa vida, né? E aí o que acontece? Antônio vem mostrando que, através da calma, ele ali manteve o equilíbrio, porque o equilíbrio ele vence qualquer nervosismo que venha contra você. Se você se mantiver harmonizado, tranquilizado, é para isso que a gente estuda, para tentar botar nossa mente na compreensão de saber que nós temos que estar harmonizados. E harmonizados em tempo integral. Infelizmente, a gente não consegue isso, mas nós já conseguimos, conforme a Amália bem acabou de falar. O Dr. Hermes eu já sabia dessa mensagem do Dr. Hermes, que ele fala, nós já sabemos amar, nós já sabemos muita coisa, então a gente não tem o direito de dizer que não soube. Na hora de calar, quem tem que calar somos nós, que já sabemos que calando, harmonizando, vamos conseguir vencer. Antônio aqui, o Antônio estava completamente tranquilo. Em compensação, o Júlio César estava desesperado. Ele estava muito desesperado porque ele sabia que ele ali ia perder. Ele ia perder tudo que ele galgou, né, em todos esses milênios aí que ele andou contra a casa espírita. Ele ia perder tudo. Ia perder o emprego dele. E eu acredito até que ele, vendo aquela quantidade de espíritos e até seus assessores mais próximos, alguém que ele apostou todas as fichas, se renderem ao bem, eu acredito que lá no fundo dele, assim, ele também estava com esse medo de repente, se render ao bem. E aí, a agressão é muito maior, porque a defesa
eles usam o ataque, né? Há bem pouco tempo atrás, a gente escutava muito isso, a melhor defesa é o ataque. Há muito tempo que a gente não precisa mais disso, né, Fátima? E aí você segue aí, porque tem que aprofundar isso aqui mesmo. Tá ótimo. Ô, Amália. Aí ele acusa o outro, né? Porque o fraco, a culpa é do outro, porque o Caio, a culpa é do outro, né? Que é o papel do fraco. Ô, Amália, em relação à casa espírita, ele fala aqui, ó, a casa espírita se organizava e a organização Esperanças. Olha o papel da casa espírita nos momentos da vida. Fala para a gente aí, Amália, sobre isso. É a visão de futuro que tem que ter, né? O objetivo futuro, a estrutura, né? Até ontem a gente comentava no estudo quanto que fica, às vezes, grupos, né, que querem se prender à doutrina espírita, mas têm dificuldade de se desvencilhar dos ranços, né? Então, esses ranços nossos, até mesmo a nossa fraqueza, a nossa insegurança, porque a gente não tem visão de futuro. A gente não se fixa na visão da imortalidade, da vida espiritual, todo o trabalho que a gente tem. A gente não tem aquelas 3 virtudes, fé, esperança e caridade, que são inseparáveis, não é? Então, é o que a doutrina espírita traz para nós para estruturar uma casa espírita, um indivíduo, não é? Então, dentro dessa visão de esperança, que é o que está calcada onde a casa espírita está trazendo para nós, a visão da imortalidade, todo o nosso esforço para essa caminhada da imortalidade, da nossa realidade espiritual, não é? Então, não é ali uma disputa religiosa, que, infelizmente, a gente ainda vê. Né? Por que uma religião desmerece a outra? Porque está no campo da disputa religiosa. Não é esse o objetivo da espiritualidade. Quando Jesus disse, alegrai-vos que o reino de Deus é chegado, ele já estava ali mostrando, olha, vocês são imortais, vocês precisam caminhar para essa imortalidade, né? Se estruturar para isso, é toda esperança. Agora, vamos trabalhar para isso. Sem trabalho, por isso que a questão de a casa espírita desenvolveu, é trabalho, organizou-se. Você vê que ela estava solta, né? Então, a partir do momento que ela se organizou, que eles reuniram os trabalhadores, mostraram o valor da casa espírita, mostraram o objetivo da casa espírita, nessa estruturação veio o quê? A esperança. Né? Deu gás no trabalhador, deu gás, deu sustentação na esperança, visão de futuro, né? Para que Júlio César não tinha. Júlio César tinha o interesse pessoal dele ali, ainda continuava com a mesma mentalidade, naturalmente, do encarnado, de egoísta, de poderoso, de querer mandar, de querer ter tudo isso, né? E não tinha essa visão da imortalidade, né? E mesmo estando desencarnado, né? Hein, Amália? É o complemento... Fátima, só um instantinho. O Walter fez um comentário aí no chat sobre o espírito imortal. Ele tá online, você estava falando de manhã, cedinho, né? Ele está ali já fazendo seus comentários, se você quiser falar com ele, tá bom? Fala, Sueli. Fátima, escutou o que eu falei? Não. Escutei. Tá. Só para complementar o seu raciocínio, né, Amália? É aquela lição do ponto de vista que a gente tem no Evangelho, não é? Se a gente realmente vai mudar internamente mesmo, que a gente mudar o ponto de vista, sabendo que a gente é espírito, tem uma vida futura, e mesmo dentro do centro espírita, a gente que é espírita muitas vezes é materialista. A gente pensa no momento, dentro do materialismo, não tem essa visão, esse ponto de vista, que é a visão do futuro, a certeza do futuro. Então, a gente foca tanto
tanto nos interesses pessoais e na própria vida que você não muda o seu ponto de vista. E aí a gente se afasta do reino de Deus, né? Que é a lição lá do Evangelho, no capítulo 2, eu acho, né? Isso que a Amália estava falando, juntando com tudo que vocês falaram também, eu vou pedir até a Milena para fazer um comentário sobre isso. Deolinda Amorim, naquele livro Espiritismo e as Doutrinas Espiritualistas, ele diz assim: o Espiritismo não se define nem se caracteriza pelas formas religiosas e nenhuma combinação sincrética. Ele deixa isso bem claro. Nesse livro. Aí ele faz vários comentários. Por quê? A gente ainda traz raiz de sincretismo, de querer misturar. Isso, são os ranços, né? São os ranços. E esse livro é o melhor livro para a gente entender essa questão. Ele faz uma distinção muito lógica, muito clara, sem falar mal de religião nenhuma. Ele faz uma distinção muito clara e coloca o papel do espiritismo em tudo isso. Esse livro é fantástico. Todo espírita que se preza... Tem que ler. Mas todo espírita que se preza tem que conhecer essa obra. Não, é verdade. Ele diz assim, para a gente passar adiante. Logo, ainda Deolindo, logo, o espiritismo não é um mito, como não é uma técnica evocativa, e muito menos uma seita. Como ciência prática, quem fala é Allan Kardec, diz o próprio Deolindo. O espiritismo consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos, como filosofia compreende todas as consequências morais, isso que é importante, é uma filosofia, mas com consequências morais que dimanam dessas relações. Então, não é só fazer relação com os espíritos, porque isso já existe desde que o homem tem cérebro no planeta Terra. Então, não é pegar só os fenômenos como um todo, como em si. Tanto que Kardec fala lá no Obras Póstumas que o início que começou com o conjunto de fenômenos era apenas isca. Isca para quê? Para Kardec chegar lá e organizar a filosofia espírita. E nós, hoje em dia, na Casa Espírita, ter esse cuidado, que é este cuidado que a Nora está passando. Qual foi o papel na Casa Espírita naquele momento? Organização e a prece. Fala para a gente sobre isso, Milena, em relação a essa organização, que é uma grande lição do acontecer na Casa Espírita, é a advertência para a Casa Espírita. Orar é organizar. Fala para a gente sobre isso. Com certeza, né? Um outro ponto importante que eu gostaria de tocar ali é sempre no sincretismo religioso, né? A Fátima, para quem não conhece, Helena tem um material fantástico que eu vou me permitir em dividir, porque muitas das vezes, e isso nós já escutamos, quando nós falamos em sincretismo religioso, parece que o espírita ele está sendo anticaritativo, né? Anticaridoso ou desejoso de se colocar em patamar superior ou ainda mais de falar das outras religiões. E não é esse o objetivo, né? O objetivo e a nossa responsabilidade é com a doutrina espírita. Então, é nosso dever tutelar a doutrina espírita, evitando sincretismo, evitando realmente, né, essa aglomeração de ideias que vão acabando deturpando a pureza da doutrina espírita, que tão bem organizada foi por Kardec, né? Então, é fundamental essa organização dentro da Casa Espírita, estar vigiando, como todo o livro vem nos falando, né? De vigiar, atentar realmente para os conhecimentos da doutrina, né? Zelando por isso, pedindo assistência à espiritualidade no desenvolver, a intuição no desenvolver realmente os preceitos pelo qual a Casa Espírita foi aberta. Porque senão nós poderíamos dar qualquer outro nome, sem necessariamente estarmos aí ligados a uma casa espírita, não é verdade? Então, eu acredito que se nós nos organizamos dentro de uma doutrina que ela teve todo esse cuidado, que Kardec teve todo esse cuidado, que nem a Helena falou, ele no começo foram iscas justamente para que ele pudesse elaborar,
organizar e ceder esse patrimônio que nós temos nas mãos hoje, né? Então, é fundamental a gente conservar dentro das nossas estruturas, dentro das nossas organizações, né? E isso não é ser anticaridoso, pelo contrário, é ser caridoso, inclusive, com nós que estamos ali desejosos, né? Na filosofia espírita, na filosofia dos espíritos. Então, é fundamental essa organização, né? Milena, que Kardec, no Livro dos Médios, ele já traz um estatuto. Por que ele botou o capítulo 29, o capítulo 30 e 31? Por que ele colocou o capítulo 30 e o capítulo 29 todo falando de casa espírita? E ele fecha com o estatuto, e ali, aqueles artigos, você vai no primeiro artigo, ele deixa claro o que se estuda em casa espírita. Ciências políticas não se estuda em casa espírita. Tratamento alternativos de cristais, não pertence. O que pertence à casa espírita? Reiki, tudo isso usa-se fluido, mas o universo todo é regido por fluido. Agora, Helena, pasme com uma coisa que eu vou te contar. Para todos vocês, vou contar. Pasme. Tem diretores de casa espírita que não estudam o capítulo 29 e 30 do Livro dos Médiuns, principalmente o 30, quando ele fala de estatuto, porque acha que é coisa antiga, antiga, de 1800, não sei o que lá. É a estrutura. Porque não busca ali o cunho moral, porque quando é cunho moral é para sempre. Entendeu? Misturam lá, querem misturar os hábitos, né, de 100 anos atrás, mas foge do cunho moral, ele traz o cunho moral. Mas, olha só, mesmo assim, ali fala de coisas administrativas. Kardec fala de uma coisa progressiva. O pessoal acha que porque é de 1800 e tal, já é ultrapassado. Mas quer ver uma coisa moderníssima que está ali, progressista? Tem casa espírita que acha que não deve fazer carnê para colaborador. Kardec fala na caixa. Kardec fala em caixa. Caixa para os colaboradores, para os associados afetivos. Isso. Então, quem vai sustentar o centro sozinho? Ele fala da movimentação do trabalho, de fazer eventos, fazer chá. Na época, chá é o hábito da Europa, né? Então, aqui para a gente, é tomar café com leite, é fazer isso, é fazer lanche, não é? Tudo fazer bazar, é fazer cantina. Ter até a cantina, trabalhar. Olha só, vender livros. Essa questão é a questão organizacional. Uma outra questão organizacional, em casa espírita, não se começa nada sem leitura do Evangelho e prece antes. Isso, tudo é Evangelho. Não é uma reunião como outra qualquer. Não é um centro cultural, não é um clube. Então, isso que ele está falando aqui é a questão, essa é a organização da casa espírita. Isso, eu acho que é no Livro dos Espíritos, Helena, lá na encerramento, aqueles capítulos lá do final do Livro dos Espíritos, se não é Livro dos Espíritos, é Livro dos Médiuns. Santo Agostinho falando exatamente, toda reunião espírita tem que começar com o Evangelho. Sim. Eu não sei qual é, mas eu vou tentar uma lida. É uma mensagem de Santo Agostinho. Depois eu vou ver onde que está e vou mostrar. Está vendo aqui, ó? Não é invenção, não. Não, é isso mesmo. E a gente vê em relação a essa questão aqui que ele vem falando da organização e da esperança, todo e qualquer estudo da casa espírita, tem que ter o cunho de esperança. Por isso, tem que ter muito cuidado com os livros que se vendem na livraria. Pessoal acha isso também. Não é isso? Mas pode se vender qualquer livro. Pode. Então, você não está educando, não tem o processo de educação espiritual. Sabe onde trata disso aí que você está falando? Exatamente aqui, ó. Deolinda Amorim. Sim. Deolinda Amorim, Convite a Reflexões. Ele fala muito desse ângulo que você está colocando, da leitura espírita.
das escolhas. Isso é muito importante. A escolha, até o tema que o orador vai desenvolver, até o tema, porque a gente não sabe. A Milena tem uma experiência aí de pessoas que veio de fora trazendo técnicas de passe que, se ela não tem assim uma experiência dentro do livro dos médiuns, porque cada um tem o direito, é um direito da pessoa. Agora, a obrigação da casa espírita é colocar o que é inerente à casa espírita. Então, avançando, a gente vê que houve esse Antônio é o benfeitor da casa, né? Benfeitor espiritual, Benfeitor espiritual. Ele foi convidado não vamos ler para a gente avançar. Ele foi convidado, ele está sendo... O Júlio César está provocando ele a um debate. Então, um outro cuidado, para a gente não entrar em debates improdutivos. Discussões. A gente quer... provocando, né? Ele estava provocando o Antônio. Exatamente. Às vezes, realmente, as pessoas são provocadas pelas outras. Então, não é local para debater. Até mesmo, às vezes, nesses grupos que tem a gente está... Agora, todo mundo está estudando em grupo, graças a Deus, a gente tem visto debate, discussões do membro da Casa Espírita debatendo nos grupos, como quase que fazendo uma catarse. Não é isso? Uhum. E a gente vê, e outra coisa, a gente vê o coordenador daquele grupo não fazendo nada. Esse que é o grande problema. Por que não pode melindrar o amigo? Aí aquele amigo pode como uma batata podre dentro de um saco, porque já que ele pode discutir, eu também posso. Já que ele pode, ninguém... É a questão da impunidade. Isso é organização. Quem é o responsável pelo grupo? É fulano. Então, cabe a ele chamar, avisar, falar. Orientar. Não é isso, Milena? A gente não tem visto isso? A gente que está frequentando vários grupos de estudo, né? No grupo, eu tenho lá no Daniel Cristóvão, um membro que fazia parte do estudo, faz parte ainda do estudo Memória de Suicida, aonde o tempo todo a pessoa queria discordar e queria trazer coisas espiritualistas. Eu fui obrigada, óbvio, a falar, olha só, principalmente no estudo de Memória de Suicida, não é um estudo de debate, que tem estudo que você pode até debater, mas não discutir. Mas o de Memória de Suicida é preparando o ambiente para fazer vibração depois para o suicídio. Então, quando começa, tem que deixar como um contrato. Olha, gente, quem participar desse estudo não vai poder debater. Tem que entrar no campo de discussão, e nem mostrar para o outro que sabe mais. Exatamente. Se não concordar com uma ideia, vai pesquisar, vai procurar e depois traz. Pode ser que o grupo também não aceite, mas você pode expor a sua ideia, só não pode querer fazer com que todo mundo concorde e nem exaltar a voz. Não, porque... Não pode, meu amigo, nesse grupo você não pode exaltar a voz, você não pode... Nos grupos de desobsessão, Helena, ali aquele estudo que a gente tem, que antecede, né? Aqueles 30 minutos ali, com aquele estudo, é para preparar a nossa cabeça para o trabalho, não é para você ficar discutindo ideia ali, não. Não é discutir ideia, é você preparar a sua cabeça para o estudo, para que a espiritualidade possa atuar, não é? Então, quando você começa a ser polêmico, você começa a trazer, querer discutir assunto ali, você já movimentou o seu fluido, seu magnetismo, tudo confuso. Então, é necessário uma harmonização. Exatamente. Aproveitando esse link do magnetismo... Deixa eu só fazer um comentário aqui da Jussara, que a citação que fez a Mali está no Livro dos Médiuns, no capítulo 31, tá? Já no 31, né? Tá ótimo. Tá no final, Dissertações espíritas. Beleza. Eu vou dar uma lida. Obrigada, Jussara. É muito importante a gente ter isso aí. Então, eu não sei se é livro dos espíritos ou livro dos médiuns, mas está lá atrás, lá naquele final do livro. A Milena vai anotar aí para a gente. Já está anotando.
Então, o Antônio, ele recebeu a visita naquele momento que Júlio César estava revoltado, ele formou um exército, vamos invadir, agora a gente vai invadir a casa. E a casa já estava, por estar organizada, ela já tinha paredes, já tinha correntes de proteção, já tinha as portas fluídicas que ele está falando aí. Aí ele recebeu uma visita de um espírito de muito amor, de muita felicidade. Interessante é isso. Muito feliz. E aí esse espírito, ele diz assim, depois que essa parte toda vem sendo mostrada que ia ser atacada, que Júlio César ficou muito revoltado, organizou um exército. Aí esse espírito que chegou, esse espírito iluminado, ele avisa para o Antônio, que é o patrono espiritual da casa, ele fala assim, lê aí para a gente, Ruth, vê se você localiza, suspenda os cordões isolantes, antes da ação magnética, Ruth. Tem o 4, ação magnética, aí vem a fala do espírito... Ele fala, suspenda os cordões isolantes, abra as portas fluídicas, baixe as correntes, né, Helena? baixe as correntes protetoras, desligue os aparelhos magnéticos e elevemos o pensamento em prece. Aí ele vai entrar na ação magnética. Isso. Aí eu vou pedir a ação magnética, vou pedir a Sueli para falar, mas só avança, tá, Sueli? Porque para a gente conseguir terminar hoje. Mas é muito importante essa questão aqui, você vê, com toda a aparelhagem que eles tinham, a ação da prece foi mais importante, né, Sueli? Fala aí para a gente. Isso é maravilhoso. Agora precisa ter uma elevação moral bastante grande para ter essa coragem dessa luz falar, suspender cordão, abre as portas, precisa muita força, né? Não vai ser a Sueli que vai falar, gente, pode ficar tranquilo aqui, porque, sabe, precisa ter uma elevação moral, por isso que ela estava iluminando, né? Isso é maravilhoso, né? A gente vai chegar lá, vai, né? Graças a Deus. Mas aqui, Felipe, ele está confiando no grupo. Ele está confiando no grupo. O grupo está organizado. Então, pois é o grupo também, é verdade. Ele está confiando no grupo, por isso ele mandou levantar as barreiras. Pois é. Então, ele segue assim. Todas as ordens foram cumpridas, quer dizer que eles se desarmaram, e quando a malta de inimigos do bem, quais símios são macacos, né? Todo mundo sabe disso, né? Quais símios desordeiros, a gente já imagina aquela postura de macaco agressivo, que é bem primitivo, né? Ela mostrou assim uma coisa primitiva e é do homem, quer dizer, nossa origem lá humana. Então, a realidade, o simbolismo que veio aqui nessa passagem de símios desordeiros é bem a gente ainda primitivo na agressão sem raciocínio, né? Porque aí ali no símio ele ainda não teve a passagem para espírito, né? Fala. Um adendo rápido. Nesse caso aqui, são espíritos que sofreram o processo de zootropia. Zootropia. Olha, só uma informação rápida. Esse novo livro, que é Em Rumo ao Mundo de Regeneração, de Manuel Filomeno de Miranda, eles abordam, muito interessante, aquela parte que eles vão deslocar uma região muito grande, onde vai ser levado não só os espíritos, milhões de espíritos, não só os espíritos, mas ao local que eles elaboraram com as suas influências mentais. Ele vai ser deslocado para outros planetas, né? que é o processo da transposição desses espíritos. Lá ele relata que a maioria dos espíritos lá já estão em forma de símios também. Ele fala sobre isso. Estão em forma de rastejante. Não é dizendo que regressão. Todo mundo sabe isso, então nós vamos lá fazer estudo agora sobre isso. Falando sobre zootropia,
a gente sabe, está lá em Libertação, o comando que Gregório dá à mulher, e muitas obras faladas sobre isso. Eu achei muito interessante a Nora trazer o exército do Júlio César, era o espírito que estava no processo de isotropia. Olha que coisa séria, imagina a vibração desses espíritos. Então, o Antônio, por mais superior que fosse, ele precisou do reforço. Então, realmente não somos nós. Aqui é um espírito sublime. Aí você continua, Sueli, eu queria só dar esse adendo, tá? Então, quais símios desordeiros preparava-se para invadir? Os espíritos celestes os envolveram em indescritível magnetismo, paralisando-lhes as forças. Bom. Aí eu achei maravilhoso, quer dizer, é a ação da prece, do magnetismo, quer dizer, tem ali magnetismo individual, né, de cada espírito, e tem um magnetismo unido também na casa aos encarnados e aos desencarnados. Esse misto, né, é que fez a força que impulsionou o fluido cósmico universal, que é isso eu acho uma mágica, entre aspas, fantástica do seu pensamento e vontade, que impulsiona o fluido cósmico universal a favor, no caso dos espíritos superiores, ou contra, quando a gente está no erro. E a gente tem que ter muito essa noção, porque a gente movimenta o fluido cósmico universal de um modo positivo ou de um modo negativo. Aqui, nesse caso, a força do grupo inteiro, com as entidades de alto nível de moralidade, elas têm uma força para impulsionar esse fluido cósmico universal que está em torno da gente e que realmente tem uma força que a gente mesmo, ainda pela nossa pequenez, não avalia essa força. Pelo seu pensamento, você muda o comportamento, que é o que a gente fala que é o amor. Que, no final, esse amor, esse envolvimento da qualidade a esse fluido em torno de cada um, modificando a psicosfera do ambiente e a psicosfera do encarnado e dos desencarnados também. Então, esse movimento é uma coisa assim que o Espiritismo nos traz, essa revelação maravilhosa, que nos dá consciência e responsabilidade sobre o seu pensamento e sobre a sua ação. Essa responsabilidade é de cada um de nós, né? E ali eles impulsionaram com muita efetividade, porque eles criam realmente, né? Eles acreditavam, tinham fé, mais do que crença, né? Era fé. Eu vou pedir a Milena para anotar aí em relação a essa questão da manipulação desse fluido, na Gênesis, capítulo 14, item 17. Onde Kardec, capítulo 14, item 17, da Gênesis. Da Gênesis. Ali, Kardec vem falando do fluido nos dois aspectos, o aspecto físico e o aspecto moral. Aí ele dá uma lista do aspecto físico e dá uma lista do aspecto moral, rapidamente. Para você ter fluido calmante, você tem que ser uma pessoa calma. A pessoa agitada, ansiosa, não tem fluido calmante. Sabe por que a gente escangalha nossos aparelhos domésticos? Pacíficos. Brandos e pacíficos. Porque a gente elimina a ansiedade e qualifica o nosso fluido de corrosivo. Aí eu vou trazer para a Amália fazer o seguinte: uma pergunta. Por que todo mundo fala assim, gente, adoro entrar na casa espírita, eu entro na casa espírita e a gente gosta, não é verdade? Fátima, posso falar só um instantinho? Porque era uma coisa que eu estava pensando aqui agora, porque quando eu li esse pedaço aqui da ação magnética, me envolveu muito, eu fiquei tão emocionada. Eu falei assim, caramba, que proteção é essa, né? Aí lembrei das barreiras fluídicas que tem na entrada das nossas casas espíritas. Aí o trabalho que aqueles espíritos que sempre falam para a gente, aqui tem uma barreira fluídica, que quando você entra, eles vão modificando, vão te tranquilizando, para você poder adentrar dentro da casa espírita. A gente até
gente Isso me melhora. emociona bastante, por isso que eu interrompi. Não, está certo, Ruth. É para interromper mesmo, pedir para falar, porque é justamente isso. Um esquece um assunto, outro puxa. Por que na casa espírita a gente se sente melhor? É óbvio que quando você está em surto, que às vezes a pessoa surta, ou então é que nem o Daniel, orgulhoso, e o que mais que ela fala lá? E no início, Rita, você está sem esse microfone. Aqui. Orgulhoso, invejoso, Isso. Se você falta de humildade. você mantiver o orgulho que todos nós temos e inveja que todos nós temos, se você parar para pensar, puxa, fulano faz isso, eu quero aprender com ele, ou então você se afasta porque você tem inveja dele. Tirando isso, parece que a gente é tão bonzinho, né? Mas por que será que parece que a gente é bonzinho, Nália, na casa espírita? Porque a gente mergulha no fluido deles. Eles nos envolvem nesse colchão fluídico de amor, de equilíbrio, de sustentação. Eu costumo dizer no grupo Leopoldo Machado, quando a gente viaja, eles colocam a gente num cordão fluídico, né? Tanto que a gente esquece os problemas aqui da nossa vida diária, né? A gente esquece isso. Quando está terminando o trabalho, que a gente está voltando, né? A gente começa novamente a pensar nas problemáticas. Uma vez, no retorno de uma viagem do Rio Grande do Sul, né, quando a gente atravessou lá uma determinada ponte, né, um rio lá, que eu não me lembro agora bem o local, menina, veio na minha cabeça assim, muito claro, missão cumprida, né, filha? Pronto, voltando para casa. Aí aquele, né, todo, porque você vê que a gente está todo o tempo no trabalho, todo o tempo vai e vem, né? Sem dificuldade, com carinho, com amizade uns com os outros, procurando a compreensão, procurando o trabalho. Tudo isso a gente não é por nossa conta, não, é sustentação desses espíritos. Na casa espírita, isso é muito mais concentrado ainda. Isso. Tanto que ele continua, a Nora continua, agora hoje ela está só botando a casa espírita. Ela continua dizendo assim, o centro espírita, lá embaixo, porém, estava mergulhado em intensas atividades de socorro e esclarecimento. Para a casa espírita poder atrair esses espíritos de luz, não basta só estudar, tem que trabalhar. Que forma? Olha aí, ó, o trabalho. Milena, localizou aí o centro espírita? Sim, lê para a gente. Porém, estava mergulhado em intensas atividades de socorro e esclarecimento. Júlio César, afastando-se consideravelmente, perambulando pelas ruas, trazia os pensamentos atormentados. Aqueles malditos pensam que acabaram comigo? Quem eles acham que são? Eu faço parte da extensa organização das trevas. Como não conseguimos? Estava tudo planejado. Gonçalves, Gonçalves, gritou o preposto das sombras, clamando pelo servo. E, diante do silêncio que se fez, concluiu: o infeliz deve ter debandado. Fracos, inúteis. O que será de mim agora? Que direi aos meus superiores? Terão mesmo coragem de me rebaixar? Claro, não aceitam incompetência. Para aí. Diferente da casa espírita, né? Diferente da casa espírita. Competente. Mas não é? A gente chega, mesmo quem tem doutorado, juiz. Tem uma casa espírita aqui no Recreio, na Barra, que até a Sueli conhece, vocês todos conhecem a Malha, que é o SEMA, lá atrai as pessoas assim, do mais alto cargo do Rio de Janeiro. Mas, quando começa, são todos incompetentes, porque é outra ciência, é outra filosofia. Então, por isso, no Leon Denis, não sei nas outras casas, no Leon Denis, ninguém é doutor. Ninguém é usado doutor Luiz, não é isso? Porque o que mais tem juiz, tem desembargador, tem muitos professores, tem muitos doutores, mas todos são considerados irmãos.
E é uma dificuldade, Helena. Desculpa eu estar falando sempre, mas são as experiências que a gente carrega. Né? São 25 anos de andar por aí visitando as casas espíritas. Né? Infelizmente, a gente encontra companheiros querendo saber, você é professora, você é advogada, você é isso, né? Cobrando da gente títulos. Né? Não, eu sou trabalhadora da casa espírita. Não importa quem que eu sou trabalhadora da casa espírita. Né? Não, eu sou dona de casa, mas eu sou dona de casa, não tem título. Eu sou dona de casa, mas sou trabalhadora da casa espírita. Entendeu? Porque esse quesito que a Amália tocou ali, ele é muito importante, né, gente? Porque eu sou um trabalhador do Cristo, né? Eu sou o trabalhador do Cristo, o propagador do amor, das leis de Deus, né? E quando eu acredito que quando nós estamos realmente com essa consciência, o título não tem importância. Enquanto os outros que cobram o título, quer dizer que ainda estão ali na superficialidade do quê? Né? Dos títulos mundanos, né? Olha, a Amália, admirei muito a sua didática de professora. Professor, não tem didática. Administrei a casa inteira. Os espíritos que conduzem a minha cabeça, são os espíritos. Amália, tanto é que isso é importante, para o mundo de regeneração, não são os títulos. Eu vou dizer por quê. Na Revista Espírita, de 1858, abril e março de 1858, tem uma comunicação dos espíritos, é o nome. Tem várias comunicações. Então, uma das comunicações é um espírito habitante de Júpiter, que é um planeta já de regeneração. Aí Kardec pergunta, eu até comentei isso na palestra que eu tive que fazer de sábado. Mas olha que interessante que faz uma conexão com isso que a gente está falando. Kardec vai perguntando o espírito, ele fala, o que você foi na última existência? Porque a gente teve comunicação de São Luís, que é habitante de Júpiter, mas foi um rei. O que você foi? O espírito respondeu, eu utilizei o corpo de uma mulher, que ela era uma amorável dona de casa. Uma amorável dona de casa. Só que não era dona de casa, só. Amorável. Aí, esse espírito vai dando... O Kardec faz 84 perguntas e respostas. Ele vai descrevendo toda a questão de Júpiter, mas isso não é a questão é só essa. No mundo de regeneração, vamos nos preparando para a gente ter os nossos títulos, sim, porque é importante estudar, sim, nos capacitarmos, sim, mas na hora de quem vai permanecer, tem que ser o coração puro. É bem-aventurado os que têm o coração puro. Os que têm coração puro não são os títulos que vai fazer, que ajudam você a ter coração puro. São outros valores. Tanto que já tem um casal de cientistas, é a Nora e o Maquilan, o nome do marido dela. Eles estudando o cérebro, eles são neurologistas. Agora, com a ressonâncias magnéticas, então já se consegue ver uma série de atuação no cérebro quando o homem pensa. Então, eles fizeram várias experiências, depois eu passo o nome dela direito, fizeram várias experiências aonde eles perceberam que na hora que o homem orava e na hora que o homem tinha determinadas posturas, se iluminava uma determinada região no cérebro, que eles dão o nome de o ponto de Deus. Aí ela desenvolveu um outro tipo de inteligência, porque no passado, a inteligência era só quem tinha títulos, o que sabia, o que tinha memória boa, o que tinha lógica matemática, e depois veio a inteligência emocional, outro aspecto. Aí esse casal desenvolveu uma outra inteligência, sabe qual? Inteligência espiritual. Já viu? Eu vou passar para vocês. Eu fiz esse estudo agora quinta-feira, numa casa espírita. Mostra para a gente esse material, que é muito importante. Eu passo esse material. Se você está mais ou menos no meio da apostila, eu venho falando, e no meio da apostila está essa experiência desse casal, que é da questão. Eles são cientistas mesmo, e esse ponto de Deus
é muito comentado, já pode ver na internet, só que eles desenvolveram. Aí, uma das posturas para você ter considerado inteligência espiritual, você tem que ter valores. Você não pode ser um pastor sem valores. Você tem que ser fraterno. Você tem que orar. Aí a gente vai novamente no livro Em Rumo ao Mundo de Regeneração. A gente encontra Manuel Filomeno de Miranda colocando, na hora que eles iam fazer a transposição daquela área, um grupo técnico, olha a importância do técnico, elaborava o mecanismo de fazer a transposição, e Eurípides Bassanufo, junto com Francisco de Spinelli, eles montaram um grupo para fazer estudos, orações e meditações profundas. A Amália sabe disso. No Leon Denis, toda reunião que vai se fazer, encontros, enquanto as pessoas estão dinamizando, estão trabalhando na parte técnica, tem uma equipe que está reunida orando. Isso. Grupo de vibrações. Grupo de vibrações. Enquanto isso tudo está acontecendo, o grupo de vibrações continua. Todo trabalho tem. Então, a gente vai seguindo para a gente finalizar, porque agora, o que vai finalizar? A gente vai finalizar com o Júlio César desesperado, vendo que ele não conseguiu o que ele queria. Então, ele volta, né? Aí a gente termina aqui, quando ele diz assim, lê para a gente, quem eu vou pedir para ler? O Ruth, pode ler. Eu ia pedir, eu não estou vendo os meninos, eu não sei se eles estão... Tá aqui, tá o Walter, tá o Paulo, estão aqui. Paulo, Paulo, pega essa parte aí, quase no finalzinho, que está assim, o que perguntou o mandante traduzindo nas palavras. Eu esqueço. Eu estou em trânsito. Tá bom, Paulo. Tá, obrigado, Paulo. Amélia, tu tá? Quer que eu leia? Deixa eu ver se a menina tem. Amelia? Amélia. Material aí? Tenho. Tá aí? Amenália. Tá. Tá, então lê para a gente até o final. O que perguntou o mandante? Já me localizei. O que perguntou o mandante, traduzindo nas palavras ira e indignação. Já foram me delatar? Com qual autoridade? Víboras, bradava o representante das sombras em completo desequilíbrio. Saiam daqui, agora! Pouco a pouco, o silêncio se fez e o coordenador do processo de infiltração mergulhava em profunda depressão. Cansado, humilhado e derrotado, Júlio César caiu no centro da praça, de onde costumava fazer seus discursos malignos. Sentia-se vencido. Sabia que, brevemente, seria deposto do cargo e conduzido às regiões inferiores, onde seria preso. Todavia, o que mais lhe incomodavam eram os risos de Augusto, o juiz perverso. Sua sentença seria cruel. Enquanto se dedicava a esses pensamentos inferiores, atraiu para si intensa névoa escura, isto é, fluidos densos e perturbadores, característicos daquela região, permanecendo mergulhado em sentimentos de autopiedade e de rancor. No centro espírita, o trabalho corria de maneira satisfatória. Os espíritos amigos preparavam-se para encerrar as tarefas socorristas, quando uma das entidades sublimes, aproximando-se do mentor da casa, solicitou que marcasse para a madrugada seguinte importante reunião com todos os trabalhadores do centro, encarnados e desencarnados, com o objetivo de fazer um balanço da situação, além de palestra de advertência e esclarecimento aos irmãos do ideal. Ressaltou ainda o nobre espírito que não deveriam faltar em hipótese alguma Castro, o presidente da casa, Israel,
o responsável pelas atividades doutrinárias, e, principalmente, Márcia Boaventura, a companheira responsável pelas entrevistas e vitoriosa no campo dos testemunhos. Então, o que a gente vê? O que a gente vê quando a gente se filia aos benfeitores? Vicissitudes todos nós vamos ter. Vão perder cargos, a gente tem visto aí um grande número de gente. Eu tenho amigos, principalmente do SEMA, eu conheço fora, mas são frequentadores do SEMA, pessoas que perderam empresas que tinham 300 funcionários. O Can Robert faz até palestra lá no Leon Denis, Amália. O Can tinha empresa com 300 funcionários. A Milena conhece. Milena, já fez palestra para você, o Can e a Fátima. Lembra? Sim, lembro. Ele tinha você vê, 300 funcionários. Eles agora não têm nada. Não tem nada. E muitos outros. Agora, não estão com essa postura do Júlio César. Essa que é a grande questão. São vicissitudes. Agora, a diferença é que ele fica sozinho. As leis universais botando limite no nosso desmando. De qualquer jeito, vai botar. De qualquer jeito, nós teremos, estando ou não dentro da casa espírita, teremos as nossas provas e expiações. Agora, o problema, a diferença é como nós ficamos. Como nós agimos. Fala aí para a gente, Amália, para fechar com esse raciocínio, que a diferença aqui é frequentar a casa espírita, porque todo mundo vai ter problema, mas qual é a diferença que fica? Aí eu vou até aproveitar que eu estou lendo agora toda manhã esse livro do Antônio de Aquino, Raios de Luz, é o volume 1. Né? E ele está falando aqui, né, que nós escrevemos a nossa vida, o livro da nossa vida diariamente. Então, ele está lembrando aqui, até no texto que eu li, no trecho que eu li hoje, quanto nós temos que estar vigilantes com o que pensamos, com o que falamos, com o que agimos, para que a gente possa estruturar a nossa vida e passar por esses percalços. Esse é o trabalho da doutrina espírita na nossa vida. Essa é a bênção que a gente tem. Então, diante de uma derrocada dessa, se a criatura não tem um mínimo de estrutura para passar por essas vicissitudes, ela até enlouquece. Larga de mão de tudo. Né? Então, a grande prova, né? A grande prova é essa. Inclusive, estudei essa semana muito, né? Que a gente deu uma aula no sábado, sobre provas e expiações com Joana de Ângeles, né? Mostrando para a gente é livre de fazer o que a gente quer, mas a gente tem, diante da nossa liberdade, né? O nosso é exatamente o que falamos, o que pensamos, como agimos, as escolhas que fazemos, elas geram consequências. E como a lei divina que rege a nossa vida é lei de equilíbrio, nós vamos ter que dar conta disso, nós temos que voltar para o equilíbrio. Aí surgem as provas e expiações como recurso divino de reestruturar nossas vidas. Ô, Amália. Diante das provas e expiações, a gente só reclama, só lamenta. Você viu o caso desse casal, né? Se não tem uma estrutura espírita, que com certeza eles se trabalharam, como ficaria nesse momento? Não é coisa fácil, não. Exatamente, isso aí. Não é coisa fácil. Porque a dor não é só perder ente querido, perder... mesmo aquela responsabilidade com a vida material que você tem e que você tem que saber lidar com isso, dar conta. Né? E mais ainda, que nada é nosso, nada nos pertence. Aí, por isso que eu tenho que me fortalecer espiritualmente para eu poder passar nessas provas. Ô, Amália, vou pedir a Milena para anotar. Anota o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse tema que é importante. O capítulo 5, item 18, é uma mensagem de Lacordaire em relação a essa questão, quando ele diz assim, vou ler só um pedacinho. O desânimo é um erro. Deus vos recusa consolações se vos falta coragem. Bem mal sofrer.
o bem e o mal sofrer. A prece é um sustentáculo para a alma, mas não é suficiente. É preciso que ela seja apoiada sobre uma fé viva na vontade de Deus. O Kant passou por tudo isso com o suporte, ele fala isso abertamente, com o suporte da Casa Espírita. A gente tem a Sueli, eu não sei detalhes, mas a Sueli também já teve empresa com muitos funcionários, né, Sueli? Que também, a Sueli e o marido dela também passaram por tudo isso. Esse número mesmo, 300 funcionários, hoje nós temos 16, 15, talvez. Olha, nem sabia, então, é o meu... fala isso. Exatamente. E em função de toda essa problemática, a gente investiu todos os recursos financeiros que a gente tinha acumulado para nosso futuro material, e aí a gente teve que... Porque pagar a indenização de funcionário no Brasil é uma coisa caríssima. E para não ter, né, questão moral e etc., a gente usou nossos recursos pessoais e hoje a gente reduziu drasticamente a nossa empresa, a gente está bem reduzido mesmo. E o que é mais importante, esse momento foi muito difícil, foi 2015, muito difícil, mas realmente a doutrina, a nossa consciência de que a gente tem que fazer o certo, que é o momento que vai passar, a gente conseguiu sobreviver, passar essa etapa muito difícil, muito mesmo, que eu fiquei abalada emocionalmente, a família toda, mas a gente se uniu. Foi um momento que e graças à doutrina e todo o arcabouço espiritual que a gente uniu a família em torno desse projeto e a gente não se desestruturou. Pelo contrário, a gente ficou no equilíbrio e estamos seguindo, graças a Deus. Sem os excessos, porque a gente tinha em excesso, e a gente está dentro do limite, não sei ainda se é justo, a gente vai saber depois, a história vai nos contar, mas realmente a gente percebeu que aquele excesso não era necessário. Eu acho que essa lição que ficou, que tudo sempre fica lição, a gente sempre passa por esses momentos de quem é o culpado, de culpar o outro. Esse processo é natural, né? Depois a gente reavalia isso e percebe que era uma necessidade, era importante, que a gente se uniu e que a gente pode sobreviver com menos. E quanto a gente desperdiça da vida quando você tem demais. Então, são lições que a gente tem que passar nessa encarnação, porque a gente está pronto para passar. A gente sabe disso. É muito mais doloroso perder quem tem muito do que quem tem pouco. Exato. Mais doloroso. Amália. A riqueza é uma prova muito é uma dolorosa, prova difícil, mais dolorosa do que a pobreza. É difícil, Amália, exatamente. É que você tinha saído. A Sueli foi a mesma experiência do Kant, também. É que eu fui abrir o portão para minha secretária. Exato, por isso que eu estou revendo. Ela estava contando, que eu pedi para ela contar, se ela quisesse, lógico, mas ela quis. Ela também, como o Kant, eles tinham uma empresa com mais de 300 funcionários. Meu filho, esse é o é mostrar o que é o homem de bem. Isso, o que já se estruturou. E o que é o homem de bem segundo a doutrina espírita, a partir da doutrina espírita. Porque, segundo o mundo, você até não mata, não rouba, você até paga, cumpre, perde os seus bens, mas você cumpre, mas o problema é como você fica, os traços que deixa na sua alma, que muitas vezes entra numa depressão, entra num desânimo, que você como que morre para a vida. Aí você cumpriu com a ética do homem do mundo, mas você é espírito imortal, vai levar aquilo ali, vai levar o quê? O fruto de não ter superado, que não é fácil, por isso que precisa da doutrina espírita. Ô, Milena... No Inferno tem a história de Joseph Bré. Sim. Joseph Bré. Ele fala da honestidade segundo o mundo e a honestidade segundo as leis divinas.
E a gente está lembrando, porque você vê, o Júlio César, ele citou a questão dos títulos, que para ele também era importante. Ele comandava uma cidade. Continuava com essa mentalidade. Com essa aí. Então, esse desespero que ele trouxe, a depressão, gente, a partir dos outros capítulos, capítulo 15º, né? Vai começar a mostrar a situação do Júlio César, e aí vai ser revelado por que toda essa perseguição, por todo esse transtorno dele. E eu vou passar a palavra para a Milena, para ela dar, encerrando, tá, Milena? Ai, foi muito bom, né? Ai, Jesus, como a gente se alimenta com isso. Graças a Deus. Muito bom mesmo, né? Então, vamos encerrando, né? Alguém gostaria de fazer a prece? A Ruth faria para a gente, Ruth? Faço sim, com todo prazer. Obrigada. Ainda mais que hoje está muito emocionante o nosso encontro. Então, Jesus, amigo e querido, como é bom estarmos juntos em estudo, como é bom estarmos juntos em esclarecimento de nossas almas. Abençoa, Senhor Jesus, todo aquele que vem com o coração aberto, para que dentro dele permaneça os teus ensinamentos, Senhor. Vibra a tua luz e o teu amor sobre todos nós. Nós te agradecemos, Senhor, encarnados e desencarnados, por essa oportunidade de estarmos juntos para falarmos do teu evangelho, para falarmos das tuas vibrações de amor por nós. Abençoe as nossas casas espíritas, Senhor, que possamos estar sempre abertos para recebermos todos aqueles que estão necessitados, como nós, do amparo, da força, da coragem. Te pedimos, Deus, nosso Pai, coragem, ânimo, disposição para fazer vibrar o amor que existe dentro de nós. Muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, nosso Pai, e a toda essa espiritualidade amiga que vibrou sobre nós, trazendo as ideias, refletindo, trazendo para nós as vibrações de amor do nosso estudo. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus e um bom dia a todas. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, gente. Bom Tudo dia, de até a bom. próxima. Até semana que vem. Boa semana a todos. Boa semana a todos. Boa semana. Tchau, lindos. Tchau, tchau. Boa semana a todos. Beijo grande para todos. Agora vou me preparar para outra aula. Eu também. Bom isso. Boa semana. Beijo, Graça. Beijo a Beijo todos. também. Bom Olha que dia. coisa linda lá. Olha lá, ó o bebezão. Olha que coisa linda. Marcelo. Muito lindo, Graziela. Ai, tchau, tchau. Tchau, Walter. Gostoso. Beijo para todos. Beijo grande. Beijo. Obrigada. Tchau.